boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Universidade do Algarve novamente, para quem não esteve de manhã. Vamos então dar início à conferência principal, subordinada ao tema Veículos não tripulados para aplicações marítimas, passado, presente e futuro. Será proferida pelo professor Dr. João Borges de Sousa, do Laboratório de Sistemas e Tecnologias Subaquáticas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e após o qual haverá um período de debate. O moderador da conferência será o capitão de mar e guerra, Portela Guedes. Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à parte da tarde do nosso seminário. Começo por saudar o magnífico reitor, o diretor do Instituto de Defesa Nacional, o diretor-geral da Autoridade Marítima, os restantes convidados, senhores professores, seus alunos, uma referência especial à Escola Secundária Tomás Cabreira e ao agrupamento de escolas Pinheiro e Rosa, que aderiu desde o primeiro instante estar aqui hoje presente neste seminário, o que desde já a organização do seminário agradece a vossa presença, no caso dos professores e dos alunos destas escolas. Vamos dar início à nossa conferência principal, subordinada ao tema Veículos não tripulados para aplicações marítimas, passado, presente e futuro, apresentada pelo professor Dr. João Borges de Sousa, do Laboratório de Sistemas e Tecnologias Subaquáticas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Após a conferência, irá haver um período de debate. Passo então a apresentar o professor Dr. João Borges de Sousa. O professor Dr. João Borges de Sousa é doutorado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores, sendo atualmente docente do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É também diretor do Laboratório de Sistemas e Tecnologias Subaquáticas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Os seus interesses de investigação incidem sobre o controle de redes de sistemas, otimização dinâmica, coordenação e controle de veículos autónomos e redes de sensores. Projetou e desenvolveu veículos para operações no mar, no ar e em autoestradas automáticas no âmbito de projetos de investigação desenvolvidos em Portugal, nos Estados Unidos da América e ainda na Europa. É autor de mais de 400 publicações, 50 das quais em revistas internacionais e em livros. Sr. Professor, a audiência é sua. Muito obrigado. Boa tarde. É um prazer e uma honra estar aqui. Agradeço o amável convite que me foi dirigido para estar aqui nesta sessão. E vou falar um bocadinho deste assunto. Eu tenho um nome bastante longo. Tipicamente fora do país costumo ser apenas João Sousa. No país tenho vários nomes. Eu peço desculpa, os slides estão em inglês, mas ajuda um bocadinho também a transmitir algumas das mensagens que gostaria de transmitir. Está aqui o outline da apresentação. Vou começar com enumerar alguns desafios que se colocam na observação dos oceanos. Vou descrever um pouco do que fazemos no nosso laboratório na Faculdade de Engenharia do Porto. Vou descrever um bocadinho, ou discutir um bocadinho, a problemática de veículos não tripulados. E depois vou descrever, ao fim e ao cabo, o nosso percurso ao longo do número significativo de anos, quer em termos de operações, quer em termos de desenvolvimentos que estão associados. E, finalmente, vou discutir um pouco o futuro. Em termos de desafios que se nos colocam, desafios de observação do oceano, esta é a razão pela qual estamos aqui. Mas com uma nota que me parece importante, que é esta fotografia, ou, digamos, de certa forma, a imagem que evoca é, de certa forma, enganadora. Porquê? Porque, na realidade, se uma pessoa colocasse toda a água do planeta numa esfera, isto seria o tamanho dessa esfera. Estamos a falar de uma esfera com cerca de 1.500 km de diâmetro. Portanto, o planeta é azul, mas temos uma fina camada de azul. E isto ainda é mais preocupante em termos de observação dos oceanos, em termos do estudo dos oceanos, realmente dá-nos uma boa motivação para sermos cuidadosos com aquilo que fazemos nos oceanos.
Uma nota adicional em termos de escala, que é a segunda esfera, basicamente tem a ver com a água doce no planeta. Eu confesso, a primeira vez que vi isto não acreditei, e depois fui fazer umas contas e bate mais ou menos certo. E, infelizmente, os oceanos ainda são muito pouco observados e muito pouco conhecidos. Sem querer ir a grandes detalhes, vou falar um bocadinho de alguns exemplos de desafios que se nos colocam. Por exemplo, como seguir uma molécula de carbono desde a superfície até estas zonas, em escalas que podem ir de horas, meses até anos. E fundamentalmente, as questões que se colocam é como é que nós conseguimos observar áreas enormes em simultâneo e fazer isto de uma forma persistente, ou seja, não ver apenas uma vez, ver continuamente no tempo, e ao mesmo tempo como ir da pequena escala para a grande escala. E a única forma que, enfim, que é pelo menos viável de endereçar estas questões é usar múltiplos sistemas, quer submarinos, quer superfícies, quer aéreos, quer, neste caso, satélites. E, basicamente, as questões que se colocam são, em primeiro lugar, o oceano ainda é e vai continuar a ser, esperemos, um meio bastante remoto e bastante desafiador. Não conhecemos muito o que se passa no oceano. Tipicamente, estamos a falar de operações subaquáticas, não existem ajudas de navegação, não existe GPS debaixo d'água e, basicamente, em termos de comunicação, é também um ambiente muito desafiador. E é claro que junta-se a isso, e hoje vamos ter outra apresentação sobre este assunto, portanto não vou tocar nele, mas basicamente temos desafios da extensão da plataforma continental. E basicamente, como temos uma presença sustentada nesta zona. E vou agora falar um pouco do nosso laboratório, como é que o nosso laboratório se enquadra nestes desafios. Esta fotografia não é atual, isto tem alguns anos, temos mais meios neste momento, mas basicamente nós temos vindo a projetar, construir e operar veículos submarinos de superfície e aéreos para operações em rede. Aplicações são inúmeras, quer em segurança marítima, quer em defesa, quer em biologia, quer em oceanografia. E, basicamente, ao mesmo tempo que desenvolvemos estes veículos, temos também desenvolvido o software que lhes permite a todos eles trabalharem como equipes e comunicarem entre eles. Quanto ao desafio de uma presença sustentada nos oceanos, esta é a nossa visão para atingirmos esse objetivo. No futuro, garantidamente, vamos ter cada vez mais meios nos oceanos e, basicamente, mais importante que ter os meios é a forma como eles se articulam. Vai haver várias formas de comunicação, quer à superfície, usando rádio, quer debaixo d'água, usando acústica ou usando luz a curtas distâncias. Vamos ter também a possibilidade de usar, por exemplo, a tomografia acústica, que nos permite caracterizar o que está no oceano usando apenas, portanto, acústica. Teremos o que se chama a interação de iniciativa mista, que é operadores nos anéis de planeamento e controle para este tipo de sistemas. Teremos veículos que poderão operar, sair, entram e saem do sistema, a mesma coisa com operadoras. Teremos também o desafio da escalabilidade. Neste momento, operamos um número significativo de veículos, mas estamos muito longe de saber como operar dezenas, se não centenas ou milhares de veículos. Temos também associado o problema de computação distribuída. Temos também a questão de podermos ter veículos que podem lançar e recolher o tipo de sistemas. E, basicamente, aquilo em que temos andado a trabalhar, fundamentalmente, é, na teoria e também no desenvolvimento de software, no desenvolvimento de veículos, que nos permitam olhar para um sistema deste género como um sistema que tem propriedades que dependem dos veículos, dependem das redes de comunicação e dependem das interações que uma pessoa estabelece sobre eles. É este o nosso objetivo de longo prazo. E, na realidade, o que nós temos é conseguir, com esses sistemas, ter um comportamento do género de uma organização. Uma nota importante, é claro que podemos dizer que isto é engenharia de PowerPoint, e nos últimos anos começou a ver muitos resultados de engenharia de PowerPoint, mas nós temos estado a trabalhar para atingir este objetivo
e vou falar um pouco disso a seguir. Em termos de cooperação, em Portugal temos uma cooperação muito importante, uma cooperação estratégica, e eu considero fundamental para o que temos feito e para o que viremos a fazer no futuro com a Marinha Portuguesa, uma cooperação de há longos anos. Curiosamente, o Sr. Comandante Portela Guedes está envolvido nessa cooperação desde os primeiros dias, se bem me recordo, já vão uns anos significativos, eu prefiro não enumerar. Temos também uma cooperação bastante interessante com os Estados Unidos, tanto com a ARL, University of Hawaii, NASA Ames, MBAR e a Escola de Graduação da Marinha Americana, também o Naval Undersea Warfare Center. Na Europa temos uma colaboração com várias entidades, não vou estar aqui a detalhes, em particular com a ENTN na Noruega, na qual também tenho uma posição, com outras instituições, e tenho aqui uma lista de projetos em curso. Alguns já acabaram, mas basicamente há um bocadinho uma ideia para onde é que nós estamos. Temos vários projetos H2020, temos outros projetos financiados com financiamento nacional e também temos projetos de contratos. Quanto a veículos propriamente dito, estão aqui alguns dos nossos veículos. Nós temos veículos submarinos não tripulados, são estes veículos que parecem torpedos. Temos veículos pilotados remotamente, que têm um cabo que os liga à superfície, e temos também veículos de superfície. Os veículos submarinos estão neste momento na sua 5ª geração, são veículos projetados e construídos em Portugal, e neste momento são veículos bastante capazes. Todos estes veículos partilham o mesmo software e têm ainda outra capacidade única, que é todos eles conseguem falar entre eles. Uma nota importante que são automáticos, eu vou dizer mais acerca disto em breve, mas alguns deles são também autónomos. Temos aqui um exemplo da operação de um destes veículos, neste caso a partir do NRP Gá Coutinho, ao largo dos Açores. Uma pessoa só tem que ter a certeza de que está água quando atira o veículo, de resto, tipicamente funciona bem. Temos operado também com um tipo de veículos, curiosamente, mesmo aqui no Algarve, em 2014 estamos no Algarve com este tipo de veículos. São veículos que, por exemplo, já atravessaram o Pacífico e o Atlântico. Não são veículos nossos, mas são veículos que nós controlamos. Da mesma forma, com veículos aéreos, a nossa abordagem não vamos construir veículos aéreos, o que vamos fazer basicamente é instalar sistemas computacionais e o nosso software nestes veículos para os tornar compatíveis com os nossos sistemas. Mais recentemente, e uma nota importante, temos também um projeto que está em curso neste momento, que envolve comunicações com satélites. Neste momento temos um satélite em órbita no âmbito deste projeto, com parceiros espanhóis, que basicamente serve para comunicação com pequenos veículos aéreos. Está aqui o foguetão que o lançou, e foi em dezembro. Outra coisa fundamental para o que fazemos é o nosso software. O nosso software, basicamente, temos o software de bordo, que chamamos Dune, o software que corre num PC e que nos permite interagir com os veículos, e, tão ou mais importante, o que nós chamamos de nosso protocolo de comunicações, IMC. Todos os nossos sistemas falam IMC. E esta é uma vantagem competitiva interessante. Este é um software open source, mas também tem utilizações comerciais, e estão aqui algumas delas com algumas empresas relevantes no mercado, o caso da Atlas Meridan, noruegueses, o Embari. Este tipo de veículos do Embari são veículos que podem fazer semanas de operação no mar, e também a Atlas Electronic, que certamente muitos conhecerão. Temos uma spin-off, a Ocean Scan, que comercializa estes veículos um pouco para todo o mundo. Há, neste momento, várias marinhas europeias que utilizam estes veículos, e aqui uma pequena nota, digamos, relevante. Isto é capa da Science Robotics de fevereiro, em que se encontra aqui um veículo, neste caso vendido pela nossa spin-off. Muito brevemente, uma referência ligeira a questões de veículos não tripulados. A primeira nota importante, que é a questão de veículos pilotados remotamente. E é este o ambiente. Tipicamente uma pessoa tem, muita gente tem aviões, pequenos aviões pilotados remotamente, e basicamente o que se passa é ou temos sensores a bordo e a imagem nos é transmitida, ou visualmente vemos o que se passa. E fundamentalmente, em termos de ligar observações a ações, o que temos é um humano no meio. É claro que isto é interessante, é útil, é muito importante em muitas aplicações, mas noutras aplicações não podemos depender destas ligações. E então a ideia, basicamente, é poder substituir o humano por, fundamentalmente, software que faz um pouco do que faz o humano.
E aqui resulta uma das principais confusões quando se fala de veículos não tripulados. Na realidade, eu diria que 90 e muito por cento dos veículos não tripulados que se encontram em todo o mundo, submarinos de superfície e aéreos, não são veículos autónomos. É errado referir que são veículos autónomos. São veículos, vamos designar, automáticos. Porquê é que são automáticos? Basicamente, o que uma pessoa quer é que os veículos executem um script. Basicamente, é como uma peça de teatro. Primeiro faz isto, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro. Se algum desses passos falha, tipicamente estes veículos falham. Porquê? Porque não têm capacidade de planeamento a bordo. Os poucos veículos que têm capacidade de planeamento a bordo são exatamente os veículos que são designados por autónomos. Porquê? Porque têm a capacidade de tomar decisões sem intervenção humana. Outra nota importante, quando estamos a falar deste tipo de veículos, é o que é que isto envolve? Sem ir a detalhes, isto é a terminologia de engenharia de sistemas, mas basicamente, por exemplo, falando de veículos aéreos, o AV, tipicamente um sistema UAV é composto pelo veículo, pelo payload e pelo segmento de terra. E basicamente o veículo, o seu turno é composto pelo airframe, chama-se a parte mecânica, tem a parte de propulsão, comunicações, navegação, computador central, equipamento auxiliar e depois tem software de aplicação e software de sistema. E a mesma coisa para o payload e para o ground segment. Isto é importante também uma pessoa perceber o que é que está envolvido num veículo, e isto não é muito diferente pelo tipo de veículos, quer submarinos, quer superfícies, porque nos ajuda a perceber um pouco quais são as limitações deles. Propulsão, na maior parte destes veículos usamos energia, digamos, armazenada em baterias. É uma dificuldade atualmente, é como estender a operação destes veículos. Comunicações, em particular quando estamos em zonas remotas, em muitos casos só temos comunicações via satélite, estamos à superfície, ou comunicações acústicas debaixo d'água. E para ter uma ideia das dificuldades de comunicações acústica, existem modems acústicos no mercado, são um equipamento que permite comunicar acusticamente. Alguns desses modems acústicos podem transmitir até 80 bits por segundo. Não estou a falar de bytes, estou a falar de bits. E o estado da arte é cerca de 10 kilobits por segundo. Navegação, não existe GPS debaixo d'água. E depois temos a parte do software de bordo de aplicação, que fundamentalmente isto é fundamental para estes veículos. E se me perguntarem quais vão ser as evoluções mais esperadas no futuro, eu diria que as principais evoluções virão precisamente do software. Outra nota importante que é a operação atual de múltiplos veículos. E esta operação, vou ser um pouco exagerado, mas para passar a mensagem, o que se passa é eu compro um veículo deste vendedor, outra pessoa compra um veículo do outro vendedor e, tipicamente, os veículos não falam entre eles, nem a mesma coisa se passa com as estações de controle. E é isto que se passa, uma estação de controle por veículo. O que gostaríamos de fazer no futuro, e já o estamos a fazer, basicamente é pensarmos num sistema que tem vários veículos, tem várias estações de controle e tem outro tipo de meios de apoio, pensando uma vez mais como um sistema. Vou agora começar a falar um pouco do que temos vindo a fazer ao longo dos anos, quer em termos de operações, quer em termos de desenvolvimentos associados. Em termos de operações, este slide não está atual, nós temos também operações no Índico e ainda o ano passado tivemos também no Golfo de Oman. Dá um pouco a ideia dos sítios onde estivemos, portanto, a operar. Organizamos exercícios de larga escala. Houve alturas no passado em que tivemos operações simultâneas no Pacífico, no Atlântico e também no Mediterrâneo. Temos operações a partir de costa, a partir de navio, inclusivamente submarinos tripulados. E temos mais de 100 dias de operação por ano. Para ter uma ideia, o ano passado os nossos veículos submarinos fizeram mais de 4.000 km debaixo de água e os nossos aéreos têm mais de 200 voos. Uma curiosidade, operações durante o dia no Ártico, basicamente, portanto, não há luz, mas para ter um bocadinho a ideia da nossa presença em mais que um sítio. Vou começar agora por descrever um pouco a forma como, nestes anos, 2000 e qualquer coisa, tratávamos o planeamento de missões para veículos. Estamos aqui a falar, uma vez mais, neste caso, veículos que poderiam ser entendidos como veículos automáticos. O que estamos aqui a fazer é, usando o nosso software, o planeador, fundamentalmente o operador, planeia uma sequência de movimentos. E indica também, associados a esses movimentos,
quais são os sensores que os veículos devem usar. Se deve usar um sonar de varrimento lateral, se deve usar uma câmara. E isto fundamentalmente é feito num PC. Depois de estar pronto, o operador pode simular, portanto, a operação para ver exatamente o que se passa e, finalmente, carrega num botão para enviar este plano para o veículo e o veículo executa. Algo simples, portanto, automático. Mas nós evoluímos a partir de então. Um exemplo, curiosamente, ocorreu aqui no Algarve, ao Largo de Olhão, em cooperação com a Universidade do Algarve, em particular com o professor Paulo Relvas. Andámos durante vários dias a seguir peixes-lua que tinham sido marcados com marcadores GPS, de forma que quando vinham à superfície, nós sabíamos onde é que os peixes-lua, andavam. Foi um projeto de cooperação internacional financiado pela ONR Global e, basicamente, aqui fomos um passo mais longe em termos do que se pode fazer com estes veículos. Como referi antes, temos o Neptus, que é o software que corre num PC, temos o Dune, que é o software que corre a bordo, e tínhamos também a bordo o T-Rex, que é um planeador deliberativo. O que é que isto muda em termos do paradigma da operação? Fundamentalmente, este planeador é o que gera a bordo planos para execução. E quando é que os planos são gerados? Ou quando novos objetivos são recebidos, eu vou já dar um exemplo de um objetivo, ou quando existe um erro de execução. Objetivos pode ser, vai para esta zona, vai para aquela zona, tira uma fotografia ali, ou vem à superfície de meia a meia hora. E o que o planeador faz é, basicamente, com base nestes objetivos, gera planos para o futuro e vai adaptando esses planos para execução. Temos aqui algumas imagens de operação, quer deste exercício, quer da preparação do exercício, que envolveu vários veículos, envolveu necessariamente peixes-lua que foram marcados e que decorreu aqui no Algarve. Não vou a detalhes, o tempo não o permite, mas basicamente sem uma publicação na PLOS One. Vou falar de algo que tem sido fundamental para nós, um exercício organizado desde 2010 em cooperação com a Marinha e mais recentemente desde 2014 em cooperação com o CMRE, um centro da NATO. É um exercício que neste momento é único no seu género. Tem várias áreas, é organizado, portanto, como eu referi, pela Marinha Portuguesa, pela Universidade do Porto e mais recentemente pelo CMRE, e depois é um exercício que são convidados participantes, que tipicamente trazem os seus meios. Estão aqui o exemplo dos participantes em 2017. Este ano este exercício vai ser um exercício NATO. E agora vou descrever aqui um pouco algumas das coisas que temos feito ao longo dos anos. Não vou descrever todos os estágios do exercício, o tempo não o permite. Por exemplo, em 2014 fizemos, e isto nunca tinha sido feito, demonstrámos a capacidade de comunicar a partir de uma estação terra, que eu designo aqui por Situ Station. A partir desta estação terra comunicávamos com um veículo aéreo, que por seu turno comunicava com o veículo que estava à superfície, que por seu turno usava o modem acústico para comunicação com o veículo que estava debaixo d'água e basicamente estávamos a enviar comandos e a receber dados do veículo em tempo real. Outro exemplo, no exercício REP, em 2015, estivemos nos Açores, fizemos várias coisas, mas uma das que fizemos e que revelou bastante interessante, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista técnico, foi andámos a seguir baleias, tinham sido marcadas previamente, usando quer veículos aéreos, quer veículos submarinos. E como é que nós fizemos? Outro avanço em termos dos sistemas que tínhamos a bordo. Tínhamos vários veículos submarinos, com os quais podíamos comunicar, se estivessem próximo, via modem acústico, se estivessem longe, via satélite, quando os veículos vinham à superfície. Esses veículos corriam a bordo o T-Rex, um planeador deliberativo a bordo. Tínhamos também a bordo neste caso estamos a operar a partir do NRPH Coutinho. No NRPH Coutinho tínhamos outro planeador, o Europtus, que basicamente gerava objetivos para todos estes veículos, com base nos dados que tinha recebido deles, e era assim que o sistema funcionava. Portanto, vou dar aqui uma ideia gráfica do que se passava. Isto está acelerado, mas são dados de uma operação real. Portanto, temos ali, é difícil de ver, mas temos ali o NRPH Coutinho. Tínhamos um veículo no ar, vê-se que anda bastante mais depressa, e vários veículos que estão na água,
e que basicamente o que nós vemos ali é a geração de objetivos para esses veículos no sentido de seguirem um dado alvo. Tudo isto decorre sem intervenção, portanto, humana. Vem aqui bastante mais acelerado, portanto, o veículo aéreo faz um varrimento, portanto, acima da zona de operação e pronto, dá um pouco uma ideia daquilo que fizemos. Aqui alguns dados de vários tipos, temperatura, salinidade. Também tínhamos a bordo uma câmara holográfica que permite ver pequenos organismos no oceano. E pronto, dá um bocadinho uma ideia do que fizemos. Fizemos bastante mais, mas é apenas uma pequena ideia. Em 2016, e no âmbito do projeto, um projeto da EDA, da Agência Europeia de Defesa, que lideramos, basicamente o que nós desenvolvemos foi um sistema de planeamento e controle de execução para múltiplos veículos heterogéneos e a aplicação basicamente seria a guerra de minas. Para isto desenvolvemos software que corre a bordo dos veículos e software que corre fora dos veículos. Aqui tínhamos especificações de missão de muito alto nível, a dizer, eu quero, por exemplo, mapear esta zona com esta resolução e com esta precisão, usando um tal tipo de side scan, sonar de varrimento lateral. Tínhamos apenas um operador e, basicamente, tínhamos interfaces para vários tipos de veículos diferentes. E temos aqui um vídeo que descreve algumas das coisas que foram feitas no âmbito deste exercício. Um veículo de superfície não tripulado, um veículo submarino. Temos aqui, neste caso, a perspectiva do utilizador, isto é, portanto, o sistema de comando. No lado direito, aqueles retângulos azuis indicam veículos em operação e depois várias coisas diferentes que fizemos com os veículos. Com outra questão ainda, que era, neste aspecto, nós marcávamos uma zona de operação e queríamos mapear a zona, o sistema alocava os veículos para mapear a zona e, por exemplo, os veículos comunicavam entre eles e, se por qualquer motivo um veículo falhava, entre eles faziam a realocação de meios para cobrir a área o mais depressa possível. É exatamente o que temos aqui. E, fundamentalmente, aqui já há uma mudança de paradigma, que era uma estação de controle, vários veículos que estão basicamente capacitados para operar desta forma através de software. Também, em 2017, já nos tínhamos feito operações entre meios tripulados, neste caso um submarino, um arpão, e veículos não tripulados. Primeiro com lançamento e recolha assistido por mergulhador, a partir do submarino. Depois tínhamos montado no submarino um módem para comunicações acústicas, tanto debaixo de água, que usa o som para comunicações, que permitia não só comunicar com o veículo para saber o que estava a passar perto do submarino, mas permitia também enviar planos para o submarino. E tivemos outro tipo de operações, nomeadamente simular uma questão de busca do submarino. O ano passado, em 2018, passámos cerca de 3 semanas no Pacífico, a bordo deste navio, o Falcor. É um navio do Schmidt Ocean Institute, é um navio basicamente estado da arte. Não é que seja um navio recente, mas é um navio estado da arte em termos de equipamento. Tem, por exemplo, um supercomputador a bordo. Esta é a minha equipe, 17 pessoas, equipe a bordo. A equipe também tinha muitos colaboradores fora do navio. Entre os colaboradores encontrava-se colaboradores da Universidade do Algarve. E, basicamente, o objetivo foi, basicamente, demonstrar uma nova abordagem para encontrar, seguir e mostrar elementos ou aspectos do oceano com resolução espacial e temporal adaptativa. Ou seja, uma pessoa vê qualquer coisa, isto parece interessante, manda mais veículos para a zona e consegue, basicamente, perceber com muita resolução espacial o que é que está a passar nessa zona. Tivemos um conjunto significativo de veículos. Tínhamos, por exemplo, veículos submarinos que faziam mais de 50 horas de operação. A comunicação com eles era via comunicações satélite. Vou passar isto. E, basicamente, tínhamos, a bordo também do navio, portanto, nós designámos o Ocean Space Center, que nos permitia ter várias vistas para o que estava a passar, quer em termos de planeamento, quer em termos de timeline, quer em termos de análise de risco, quer em termos de análise de dados. Uma nota importante que foi, nós operámos basicamente non-stop durante mais de 2 semanas. Estamos a operar por turnos e operámos basicamente sempre com meios na água. Aqui um exemplo
portanto, isto já a bordo do navio. Em termos de comunicações, um bocadinho mais sofisticado, portanto, temos aqui em baixo, temos veículos de superfície e veículos submarinos. Tínhamos o NEPTS, que lá está, são as nossas consolas de operação, e tínhamos também o que nós designámos Ocean Space Center, que foram o que viram antes. Todas estas interações eram mediadas por um servidor web e basicamente usávamos ou comunicações Iridium ou mesmo a internet para o efeito. Tem aqui um vídeo que descreve de uma forma visual o que nós fizemos. Tivemos bastante sorte com o estado do mar. Isto é cerca de 1000 milhas a sudoeste de San Diego. During this expedition, our team has created a system to conduct oceanographic surveys with unprecedented levels of detail and scale. Approximately 1,000 miles off the coast of Southern California, we are studying the subtropical front. Here, two masses of water collide, which generate a unique mix of physical, chemical, and biological features. Before the expedition, autonomous vessels helped us determine the approximate location of the front. When we arrived here, we deployed CTDs to gain a more precise understanding of its spatial dynamics. Our autonomous underwater vehicles, which were specifically designed for this expedition, can cover hundreds of kilometers and stay in the water for up to 50 hours. They travel in a yo-yo pattern, sending real-time data back to the ship every time they surface. Our fixed-wing vertical takeoff UAVs can fly faster and further than quadcopters and carry a variety of sensors. The data our autonomous vehicles collect helps us locate biological hotspots where we conduct more detailed sampling. We are deploying very advanced technology that needs to be refined through experimentation, and by doing that, we hope to establish some of the foundations for the future of oceanographic surveys. Isto são alguns dos meios que usamos, não vou a detalhes, alguns dos dados recolhidos. Basicamente, nós estamos à procura da denominada frente subtropical do Pacífico. Estão aqui alguns dados, não vou... Uma área de operações bastante grande, não vou tocar nestes aspectos. So we take all these different systems that go beyond the footprint of what a ship can do. They can be 20 miles this way, 20 miles that way, and help us understand the oceans a lot better than we do now. Este é o aspecto que eu queria, de certa forma, salientar. Temos feito outras coisas, não vou, digamos, no caso, arqueologia, mapeamento por modulador, não vou tocar nisto. E, fundamentalmente, para concluir, revisito o slide inicial, que apontamos como sendo uma visão, e nós estamos neste caminho. Não estamos lá exatamente, mas estamos neste caminho e, basicamente, estamos a trabalhar de forma a termos comandos de alto nível para o sistema, diz, vai à procura disto, executa isto, e o sistema, por si só, organiza-se de forma a executar tal. Duas notas importantes para acabar. A primeira é, nós neste momento temos este projeto H2020 em curso, é um projeto de infraestruturas, sou o coordenador. No âmbito deste projeto estamos a abrir calls, já abrimos a primeira, que já fechou, vamos abrir mais duas, para investigadores de todo o mundo poderem utilizar as nossas infraestruturas a custo zero. Temos aqui alguns dos principais players a nível europeu, por exemplo, a Ifremer, o NOC, e, finalmente, um convite, e há envolvimento da organização também de investigadores da Universidade do Algarve. Em 2021 vamos organizar no Porto esta conferência sobre oceanos, que é, portanto, todos os anos tem lugar em dois sítios do mundo, tipicamente nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Em 2021 vai ter lugar no Porto. E pronto, fundamentalmente era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, professor João Tasso. Com certeza que o tempo é pouco para conseguir expor tanta coisa, mas mesmo assim conseguiu condensar um pouco. É impressionante ver, de facto, eu acompanhei, estava no Estado-Maior da Armada então, há 12 anos atrás, e acompanhei os princípios
do protocolo entre os princípios, e fizemos mesmo um protocolo com a Universidade do Porto. Tive a felicidade de poder visitar os laboratórios da Universidade do Porto e, de facto, esta dimensão que eles atingiram no espaço de 12 anos é impressionante aquilo que eram e aquilo que estão, e basta ver o quantitativo de facto de empresas que estão neste momento a trabalhar com a Universidade do Porto. Os meus parabéns desde já. Passava então à fase de debate. Faz favor. Boa tarde e parabéns pela excelente intervenção, Sr. Engenheiro. Eu fiquei aqui com duas, não são dúvidas, eu queria ver se havia possibilidades no futuro este desenvolvimento. Uma, Portugal gasta muito dinheiro em termos de meios de detecção e salvamento em naufrágios, como temos muito barcos pequenos de pesca, e é uma coisa que me tem preocupado assim, ao longo deste tempo, da imensidão de meios, fragatas, corvetas, helicópteros, sei lá, uma série de meios de detecção. E não há nada que veja que, por exemplo, os pescadores possam utilizar em que seja fácil, em caso de acidente, serem detectados, incluindo quando estão submersos. Já vi que não há detecção GPS, mas pode haver um interface entre a superfície e alterando a forma, o modo de detecção e da comunicação. Se há a hipótese de, numa coisa simples, naqueles cintos, naqueles coletes de salvamento que utilizam, agora mais modernos, mais leves, com um grande problema dos pescadores em utilizarem os meios de proteção e de salvamento, os coletes de salvação, ou trabalharem em serem incómodos e serem grandes. Agora já há alguns daqueles tipos que utiliza, com fita, e que houvesse um aparelho pequeno que pudesse, em caso de estar à superfície, ser detectado por GPS e quando estivesse submerso, emitir um sinal sonoro que pudesse ser detectado por outro tipo de equipamento e ser muito mais fácil. Aquilo que uma válvula de sal, enquanto estivesse mergulhado, automaticamente mudasse a comunicação, pudessem ser detectados quando submersos. Evitava, se calhar, grandes custos e muito mais facilidade em encontrar os corpos, talvez. Pedir para sintetizar, temos 10 minutos sim, para dar oportunidade a outras pessoas. Muito obrigado. Agora também. E nesta fase, na outra fase seguinte, era utilizar este tipo de equipamento como mísseis em menor escala, serem levados por um drone e depois serem lançados outra coisa, com equipamento de anular os sistemas de detecção dos navios inimigos ou até dos próprios submarinos e serem lançados mais perto, em termos de guerra, portanto, se isto podia ser utilizado. Obrigado. O desafio que referiu relativamente aos pescadores é um desafio que se nos coloca por duas razões. Nós operamos muito e temos operado muito com a Marinha, com o apoio da Marinha, que uma vez mais renovo a nossa admiração. Temos operado muito na zona de Sesimbra. A zona de Sesimbra, como conhecem, quem for da Marinha conhece, está... redes de pesca não faltam, portanto, não é raro termos veículos presos em redes de pesca debaixo d'água. Essa é uma questão. Outra questão é se acabar a bateria o veículo deixa de comunicar. Quanto à questão de debaixo d'água, o que nós temos é o nosso equipamento standard, temos pingers acústicos que são um bocadinho maiores do que esta esferográfica, que basicamente emitem um sinal acústico periódico que nos permite localizá-los debaixo d'água. É claro que depende muito da zona, mas, em alguns casos, conseguimos detectar esse sinal até cerca de 2.000 metros. À superfície, basicamente, para encontrar veículos que, por exemplo, as baterias tenham acabado, temos algo muito simples, está aqui há bocadinho de falar também com o colega do Algarve, faz exatamente a mesma coisa, que é, compramos daqueles localizadores pessoais, o Spot Tracker é um deles, basicamente tiramos só deixamos mesmo a eletrónica e depois embebemos isso em material que pode ir, em alguns casos, até cerca de 600 metros de profundidade. Quando vem à superfície, basicamente aquilo tem 2 condutores, quando vem à superfície, neste caso, liga um sistema e começa a emitir. Pronto.
Quanto a aplicações militares, sim, existem várias aplicações, até porque uma nota interessante, e nós temos operado a partir, inclusive, de alguns submarinos da Marinha, a detecção destes veículos não é simples. Não é nada simples. E de modo que, a partir daí, abre-se um conjunto de novas possibilidades extremamente interessantes. Quer em termos do que referiu, quer em termos, por exemplo, de poder ir mapear uma certa zona. Imaginemos um problema que estamos a trabalhar em concreto, que é poder lançar um AUV ao largo de Troia, o AUV poder entrar no Sado, mapear uma zona e sair sem, basicamente, grande visibilidade para o exterior. Só um pequeno complemento em relação à Marinha de Guerra Portuguesa, nunca deixou de identificar embarcações de pesca que se tivessem afundado a outro tipo de embarcações, quer com o veículo, portanto com o ROV, quer com o radar, portanto o radar, peço desculpa, o sonar lateral. Portanto, a gente sempre que é solicitado a isso, com os meios que tem conseguido. Portanto, com certeza que isto poderá ser um complemento, mas apenas isso. Também. Muito obrigado. Mais questões que queiram colocar? Faz favor. Olá, boa tarde. Muito obrigado por terem vindo aqui apresentar. E a minha principal questão seria se existiria alguma vantagem económica para além da aplicação militar. Por exemplo, mapeamento submerso para navios não chocarem com rochas, que seriam baixo de água. Sim, como eu referi, muito do que fazemos tem aplicação, digamos, militar, mas tem aplicação dual. Algo que fazemos com muita regularidade, estamos neste momento a fazê-lo na zona de Esposende, estamos a fazer um mapeamento do Parque Litoral, eu devia saber o nome, não me recordo o nome, cerca de 80 km², estamos a fazer um mapeamento detalhado dessa área com este tipo de veículos. Portanto, esse é um exemplo, mas também existem muitos exemplos, tanto em oceanografia, eu não referi, mas a razão que fomos ao Pacífico é uma razão de ciência, que basicamente queríamos estudar uma frente. Uma frente, basicamente, é uma zona do oceano, onde, de uma forma muito ligeira, onde se encontram duas massas de águas diferentes, com características diferentes, e basicamente queríamos estudar o que se passa nessa interface. Uma pequena nota, eu não sou um especialista, não sou oceanógrafo, sou engenheiro, mas tipicamente frentes, em alguns casos, são zonas muito interessantes do ponto de vista das pescas, e é curioso que algumas frentes conseguem-se identificar por satélites, não usando detecção remota, tanto não usando imagens ou radar, mas olhando para a posição de navios de pesca na área. E, por exemplo, no Pacífico, vê-se bem onde é que estão algumas frentes, olhando apenas para a posição de navios de pesca. Pronto. Uma coisa que eu queria referir, estão aqui, portanto, uma escola secundária, é uma preocupação que tivemos nesta campanha no Pacífico, e isso foi extremamente importante para nós, foi nós tínhamos condições de comunicação únicas, comunicação a nível de satélite, nós conseguimos transmitir vídeo em tempo real do navio, e nós basicamente tivemos muitas sessões de outreach para vários países do mundo, não só os Estados Unidos, chegámos a 3.400 pessoas, estivemos em direto para o Smithsonian, estivemos também em direto no Dia dos Oceanos, que se bem me recordo, desde 8 de junho, com outros dois navios, um dos quais estava no Atlântico e outro estava no Pacífico, e em tempo real, portanto, a mostrar o que estávamos a fazer. Portanto, a atividade de outreach e basicamente envolver, digamos, estudantes, eu diria de quase todas as idades, foi algo bastante cuidado nesta campanha, e algo que também estamos a fazer agora na Faculdade de Engenharia do Porto, com várias escolas secundárias que estão a trabalhar connosco, a desenvolver eles próprios os seus veículos não tripulados, veículos pequeninos, mas... E nesse âmbito, por exemplo, organizámos no ano passado um simpósio no Porto, é o único simpósio em todo o mundo sobre veículos não tripulados, em que tivemos escolas secundárias a participar e tivemos tanto os alunos das escolas secundárias a interagir com alguns dos melhores especialistas do mundo na área. Um exemplo, interagiram com o Danny Yerger, que esteve envolvido, por exemplo, na missão na qual encontraram o Titanic. Mais questões que queiram colocar? Por favor, aqui deste lado. Obrigada.
Bom, eu sei que eu não sou especialista nesse assunto, mas eu queria saber se essas medidas elas estão sendo utilizadas aqui no Algarve e o que elas podem representar positivamente para a potencialidade do mar aqui da nossa região. Obrigada. Fazes outra vez a pergunta, outra vez, faz favor. Como essas medidas estão sendo utilizadas aqui no Algarve e o que elas representam positivamente para a região? Nós, portanto, se eu percebi bem a pergunta, nós já tivemos aqui no Algarve em operação em 2014. Vamos estar aqui também no Algarve em junho, maio ou junho, em operações com o professor Paulo Relva, daqui da Universidade do Algarve, e basicamente a nossa ideia é cada vez mais aumentar a nossa presença no mar. Portanto, e daí posso estudar coisas muito interessantes e temos descoberto coisas extremamente interessantes. Sim, e as vantagens, então, são a descoberta, são as descobertas que vocês têm feito aqui no Algarve? Desculpa. As vantagens, então, são as descobertas que vocês fizeram aqui no Algarve? Por exemplo, no Algarve, uma coisa que fizemos, e saiu neste artigo que eu referi na PLOS One, basicamente nós, portanto, andámos a seguir peixe-lua e, ao mesmo tempo, andámos a medir variáveis ambientais na zona de operação e detectámos correlações extremamente interessantes entre os percursos dos peixes-lua e certas variações, por exemplo, de temperatura, fundamentalmente de temperatura. E, curiosamente, isto é uma curiosidade, os peixes-lua tipicamente eram largados, há ali uma rede, uma armadilha para atuns, eram largados um pouco a sul dessa armadilha e tipicamente aquilo era, seguiam todos para sul, não sabemos como, chegavam à batimétrica dos 500 metros e seguiam para este, e seguiam essa batimétrica, não sabemos ainda porquê. A batimétrica basicamente era, portanto, a zona, portanto, fundamentalmente seguiam a linha em que o fundo estava a cerca de 500 metros portanto, da superfície. Não sabemos porquê. Okay, obrigada. Estamos em fase final do debate, faz favor, lá em cima. Olá, boa tarde. Desde já aproveito para agradecer a apresentação, gostei muito. Uma questão que eu tenho estado aqui a pensar é, dizem que os sistemas de navegação que usam nos submarinos principalmente é os sonares, com os sons, e curtas distâncias com a luz. Eu pergunto-me se estão a desenvolver algum, ou se é algo de alta prioridade, desenvolver algum dispositivo que vos ajude, que seja muito mais preciso no que toca à navegação debaixo d'água, sim, porque o GPS não consegue passar pelas marés. Portanto, pergunto-me se estão a desenvolver, se é algo de alta prioridade ou se acham que, de momento, os recursos que têm para orientação debaixo d'água são os necessários ou os suficientes e que não é, se é ou não é de alta prioridade desenvolver outro dispositivo ou outro meio de navegação debaixo d'água. É uma boa pergunta e vou elaborar um bocadinho sobre a resposta. Uma nota importante que é, portanto, nós usamos acústica não só para detecção portanto, de obstáculos, mas também para comunicações. Da mesma forma com o que se passa com luz. Tipicamente para submarinos, em particular para submarinos militares, para além, portanto, de esses meios, usa-se centrais de navegação inercial que, basicamente, de uma forma muito ligeira, medem as acelerações, quer lineares, quer angulares, integra-se essa informação, junta-se essa informação também medida da velocidade relativamente à coluna d'água ou relativamente ao fundo e, basicamente, com isso conseguimos ter, portanto, operações sem ajuda externas de navegação com erros de posicionamento muito baixos. Mas, para ter uma ideia, por exemplo, para veículos mais pequenos, para veículos submarinos não tripulados mais pequenos, uma inércia, digamos, topo de gama, poderá custar cerca de 200 mil euros. No entanto, e nós não o fazemos, digamos, já temos suficiente com que nos entreter neste momento, mas existem desenvolvimentos extremamente interessantes de colegas nossos, colegas com que trabalhamos da NTNU na Noruega,
em que estão a desenvolver sistemas que podem medir a velocidade relativamente à coluna d'água por um custo, de uma forma muito ligeira, que andará na casa de 1.000 euros. Os equipamentos que temos neste momento no laboratório para medir a velocidade relativamente à coluna d'água ou relativamente ao fundo, tipicamente começam em 15.000 euros e podem ir até 30, 40, 50.000 euros. Portanto, há desenvolvimentos a decorrer nessas áreas, nós não estamos a trabalhar neles. Seguimos, sim, é o que eles fazem, para logo possível os integrarmos nos nossos sistemas. Vou aceitar mais uma questão, se tiverem, faz favor. Obrigado. Eu gostava de perguntar quais seriam os impactos ambientais causados pelos dispositivos autónomos, como, por exemplo, caso um submarino nuclear se afunde, não é? Irá causar graves consequências à vida marinha. Portanto, gostaria de saber quais são os impactos ambientais causados. Obrigado. Eu aí, não é tanto a minha especialidade, portanto, eu não vou elaborar sobre isso, mas, por exemplo, isto é público, não é novidade. Existe um submarino nuclear americano que está afundado a cerca de 400 milhas a sudoeste dos Açores. Tenho a ideia que é o... não me recordo o nome... Não é o Poseidon, é o Scorpion. 800 km, só para eles terem uma ideia, 800 km. Certo. Basicamente está lá há alguns anos e imagino que esteja a ser seguido pelas autoridades. Mas eu acredito que não... Estou a especular, mas eu acredito que não há preocupações a esse nível, senão de outra forma talvez já o conhecêssemos. Mas confesso que é um assunto que não... Apenas uma curiosidade, que é o seguinte, que é... Na altura da descoberta do Titanic, portanto, o Titanic foi descoberto pelo Bob Ballard, em colaboração também com o Michel, não me recordo o nome da Ifremer, e basicamente a primeira coisa que eles foram, portanto, à procura foi exatamente do Scorpion, e só depois do Scorpion é que basicamente foram à procura do Titanic. Uma ligação interessante. Infelizmente, devido ao avançado da hora, vamos ter mesmo que terminar esta conferência. Agradeço, em primeiro lugar, a excelente participação que veio da vossa parte. Fico muito grato por o terem feito. Ajudaram imenso neste debate. Ao professor Dr. João Borges de Sousa, agradeço a excelente exposição que fez e o debate que nos proporcionou, e para quem eu peço uma grande salva de palmas. Muito obrigado. Segue-se agora o intervalo, recomeçando o seminário às 15h40, com o painel subordinado ao tema Aspectos tecnológicos e securitários no espaço marítimo, a extensão da plataforma continental. Até já.